Jesus por nós. Ele abriu o caminho, Ele nos purificou com o seu sangue, nos lavou dos nossos pecados, para que nós, purificados, pudéssemos estar na presença do Senhor, oferecendo a Ele agora não mais sacrifício de animais mortos, mas o sacrifício que nós entregamos no altar somos nós mesmos. É a nossa vida, é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a nossa própria vida. É o sacrifício de louvor, de adoração, de uma vida totalmente colocada nas mãos de Deus, servindo ao Senhor, vivendo em obediência. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Você quer isso para a sua vida? Então ofereçamos ao Senhor sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos continuar louvando o seu nome. Sacrifício de louvor a Ti, Senhor, eu quero entoar. Um verdadeiro adorador, eu quero ser para Teu louvor. Um verdadeiro adorador. Sacrifício de louvor, sacrifício de louvor a Ti, Senhor, eu quero entoar. Sejamos cada um de nós um verdadeiro adorador. Eu quero ser para Teu louvor, verdadeiro adorador. Para isso, Senhor, faz fluir Teus rios em mim. Quero estar no santo lugar. Eis-me aqui, entrego minha vida a Ti como oferta em Teu altar. Em espírito, em verdade, vimos, ó Senhor, Te adorar. Por isso derrama, Senhor, Tua glória e majestade. Derrama hoje aqui neste lugar e faz fluir Teus rios em mim. Quero estar no santo lugar. Eis-me aqui, entrego minha vida a Ti como oferta em Teu altar. Te adoro, Senhor, eu Te adoro, ó Deus amado. És dono do meu coração, pois não há outro tão honrado. Senhor da minha salvação, faz fluir Teus rios em mim. Quero estar no santo lugar. Eis-me aqui, entrego minha vida a Ti como oferta em Teu altar. Diga à igreja, faz fluir, Senhor, faz fluir Teus rios em mim. Quero estar no santo lugar da Tua presença, Senhor. Eis-me aqui, entrego minha vida a Ti como oferta em Teu altar.
entrego minha vida a ti, como oferta viva em teu altar, em teu altar, em teu altar, em teu altar, em teu altar. Aplauda ao Senhor, que é digno da nossa oferta. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Antes de você se sentar, queria que você dissesse uma palavra de bênção para quem está pertinho de você aí. Se você não conhece essa pessoa, pergunte o nome dela, dê um abraço. Você que está na internet, em qualquer lugar do mundo, que Deus te abençoe, Deus esteja com a sua vida, com a sua casa. Aos nossos visitantes também, sejam muito bem-vindos. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus. Nós estamos aqui, gente, numa festa maravilhosa desde quinta-feira à noite. Mais um congresso da Bíblia, foi algo assim tremendo, tem sido maravilhoso, espetacular. E esse é o último culto, a última mensagem que vamos ouvir. Tivemos a presença do Rabino Yehuda Rockman, falando-nos duas vezes, uma sobre o conflito Israel-Palestina, também falando sobre o tabernáculo. Tivemos aqui a presença do pastor Luiz Saião, que pregou há pouco no culto das 5h30, e temos a presença do pastor Rousseau Shed com a gente desde sexta-feira. Tem sido algo tremendo. As mensagens estarão no nosso site e você poderá ali ouvi-las novamente. Irmãos, eu gostaria de fazer alguns comunicados à vida da nossa igreja. Pastor Daniel Camaforte, na área do Celebrando a Recuperação, está começando matrículas para novos grupos de passos, não é isso, pastor Daniel? Então, se você tem interesse em trabalhar nos grupos de passos, no Celebrando a Recuperação, trabalhando algumas questões da sua vida emocional, espiritual, fale com o pastor Daniel. Fique de pé, Daniel, para que o povo possa te ver, aqueles que ainda não te conhecem, por incrível que possa parecer, né? Mas pode sentar, depois você procura o pastor Daniel. Sábado que vem, se você já aceitou Jesus como Salvador, se você vem de uma outra denominação, e Deus tem chamado você a estar com essa família, com a gente aqui, você está convidado a fazer o Bem-vindo à Família, o nosso curso de recebimento de novos membros, para batismo, por aclamação, aqueles que vêm de outra denominação. Você vai conhecer as nossas doutrinas, os nossos valores, quem nós somos. Vai começar às 9 da manhã e terminar às 13 horas. A igreja oferece um coffee break, tudo para que você possa nos conhecer melhor e vir estar com a gente na família Recreio. Nenhum crente pode estar fora de uma igreja, meus irmãos. E se você é membro de uma igreja batista, veio morar aqui, Deus te trouxe para cá, você já conversou com o seu pastor, e você tem o desejo de se transferir para esta igreja, tem um formulário aí perto da sua cadeira, ou então lá fora, sobre carta de transferência, você pode preenchê-lo e nós entraremos em contato com você. E todos aqueles irmãos que servem a Deus em qualquer área do ministério ou que querem servir, nós estamos marcando uma reunião para o dia 28 de março, sábado, às 10 horas da manhã, para conversarmos sobre os projetos de Deus para a nossa igreja e para entrosar aqueles que estão chegando no serviço do Senhor. Dia 28 de março, então, você está convidado naquele sábado às 10 horas da manhã. Teremos aqui em nossa igreja, irmãos, uma conferência nacional, esse folder lindo de Ministério com Crianças, 2 a 4 de abril, a participação da PEC, por isso, neste caso dessa conferência, há um investimento a ser feito, não é só para quem trabalha com criança, mas também os pais e todos nós que amamos as crianças, muitos preletores aqui conhecidos, eu vejo a Mônica Coropos, o pastor Luiz Saião, e tanta gente boa aqui vai falar
nessa conferência para crianças, ou melhor, para o ministério com crianças, sobre a criança, não é? Você então pode pegar esse folder, tomar informações e fazer a sua inscrição na secretaria da nossa igreja. E olha, gente, foi anunciado desde quinta-feira uma nova viagem a Israel do nosso grupo, nossa igreja, com o pastor Luiz Saião em setembro, e muita gente já procurou, alguns já até pagaram. Ela vai acontecer de 7 a 24 de setembro, estão as informações nesse folder, todo o roteiro. Começará na Turquia, nas 7 igrejas do Apocalipse, depois passaremos pela Grécia, haverá também um cruzeiro que vai a Patmos, onde João recebeu a revelação, a ilha de Creta, Santorini, depois Grécia, muitas coisas da Bíblia na Grécia. Vamos também a Israel, vários lugares importantes, lugares da palavra, e por fim a Jordânia, lá no Monte Nebo, onde Moisés avistou a terra, e lugares importantes como Petra. Se você tiver algum interesse, acho que são pouquíssimas vagas que ainda restam, procure urgentemente, há um stand lá fora, com o pastor Jonatas, da igreja Nações Unidas em São Paulo, representando a Biblos, que é a agência de viagem, que vai estar efetivando essa viagem. Portanto, irmãos, são comunicados importantes, sobre bem-vinda família, sobre a viagem, conferência com crianças, nosso grupo de passos, são motivos de oração. Eu peço a todos que orem pela igreja. Tudo que acontece aqui tem o objetivo, primeiro, de glorificar a Deus, segundo, de edificar a vida da igreja, das famílias, dos irmãos. Orem pela nossa igreja. Você que nos visita hoje, também está sendo convocado para se juntar a esse batalhão de oração. Mas é possível que nessa noite você, meu irmão, querida irmã, tenha entrado aqui com uma luta, com um problema, com uma crise. Não preciso saber o que é, mas Deus sabe. Problema de família, problema financeiro, desemprego, tantas coisas que têm assolado a vida de todos nós. Mas graças a Deus, irmãos, nós temos um Deus vivo, um Deus que escuta oração, um Deus cujo seu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você crê nisso? Então nós vamos orar agora, nós vamos clamar a Deus, nós vamos colocar o meu e o seu problema na presença do Senhor. Nós vamos estar cantando uma canção, e se algum irmão ou irmã traz algum motivo de intercessão, fique de pé onde você está, num gesto simbólico de entrega do seu problema, e nós vamos estar orando pela sua vida após este cântico. Todas as manhãs, às 7h30, a igreja tem um culto de oração. Venha participar, 7h30, manhã com Deus, meia hora de oração. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Aleluia. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus, serás sempre Deus, e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que amor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és
brilha o sol. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Sempre és Deus. És Deus. Que sempre és Deus. Eu quero convidar a irmã Rita, do Ministério de Intercessão. Irmã Rita, vem aqui orar por gentileza. Eu não sei qual é o problema que você está passando, você está em pé aí. Aliás, estamos quase todos em pé, que todos nós precisamos do Senhor. Mesmo quando estamos bem porque somos sustentados por Ele. Estamos de pé por causa dEle. E hoje na nossa vida, suas misericórdias se renovaram de novo. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas o Deus dos exércitos, o Senhor Jeová Jireh, o nosso abrigo, nosso amigo, está aqui nessa noite. Não porque esse pastor está dizendo, mas ele prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Jesus está aqui, está recolhendo as nossas orações, e Ele vai fazer por você o melhor. Coloque agora tua dor, tua dúvida, tua crise na presença do Senhor. Irmã Rita, interceda por nós. Senhor Deus de paz, de amor e de bondade, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus, porque cremos no poder da Tua palavra. Nós sabemos, Senhor, só Tu tens o poder de curar as nossas dores, as nossas aflições, os problemas que muitas das vezes enfrentamos no dia a dia. Senhor, aqui tem um povo, Senhor amado, que Te busca, que chama pelo Teu nome, que, Senhor amado, tem uma esperança em Ti. Portanto, Deus, repreenda todo mal, toda malignidade que estiver em alguém aqui, todo espírito, Senhor amado, seja de suicídio, de desespero, ó Deus, de aflição, porque aqui, Senhor, essa casa é uma casa que tem alegria. A Tua palavra mesmo diz, Senhor, alegramos, como disseram, vamos na casa do Senhor, porque na casa do Senhor há fartura de alegria, e nós sabemos disso, Deus. Tu és um Deus de já, Tu és um Deus de poder, e a Tua palavra, Senhor, ela desce com velocidade a favor dos Teus. Portanto, Deus, desça hoje o Teu Espírito de graça, o Teu Espírito de perdão no nosso meio. Senhor, Te revela para nós de uma maneira poderosa e sábia nesta noite, através da Tua palavra, porque a Tua palavra é a revelação para nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, é a cura da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. Portanto, entregamos nas Tuas mãos, Senhor amado, este culto, Senhor, que seja, Senhor amado, ó Deus,
o trabalhar do Teu Espírito aqui nesta casa. Senhor, nós queremos sair daqui, Senhor, impactado, como todos esses dias que temos saído, Deus, pela renovação, que eu tenho certeza absoluta, Senhor, que Tu tens feito na vida de cada um que tem chegado até aqui para ouvir a Tua palavra, que tem sido ministrada de uma maneira linda e impactante para os nossos corações, com tanta sabedoria, por esses homens que a quem Tu, Senhor, deste, ó Deus, e com tanta humildade, com tanta simplicidade que eles passam, Senhor amado, para nós. Nós Te pedimos, ó Deus, usa agora, Senhor, mais uma vez o pastor Cheder. Deus, esse homem que é um instrumento nas Tuas mãos. Deus, todas as vezes, Senhor amado, que esse homem tem chegado até aqui, tem enriquecido as nossas vidas com, meu Deus, o poder da Tua palavra, porque é a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que transforma, e a Tua palavra, Senhor amado, é ela que vivifica nossas vidas. Portanto, receba nesta noite todos os nossos louvores, toda a nossa adoração, seja somente para Ti, e que possamos sair daqui verdadeiramente, Senhor amado, agraciado pelo Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, é o que eu Te peço. Amém, Senhor. Vamos cantar o estribilho enquanto sentamos, dizendo: serás sempre Deus na nossa vida. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Sempre, que sempre és Deus. Que sempre és Deus. Meus irmãos, nossa igreja tem sido uma igreja missionária, fazendo a obra do Senhor. A gente pode fazer muito mais, aprendemos isso semana passada. Essa noite está com a gente aqui pessoas muito especiais. Pastor Ezequias, com um grupo da Cristolândia, Rio de Janeiro. Vou pedir que eles venham aqui, os 4, por gentileza. O pastor Ezequias, irmãos, dirige, coordena pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira o trabalho da Cristolândia no Rio de Janeiro. Podem subir aqui. Com ele está o coordenador da casa ali na Central do Brasil. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, o pastor Fernando Brandão esteve aqui. Já havia começado a Cristolândia em São Paulo. Esse trabalho foi alvo, inclusive, de reportagem do Globo Repórter, do Fantástico, que é o trabalho de tirar pessoas das cracolândias e trazê-las a Jesus. E o pastor Fernando fez um desafio desse púlpito, pastor Ezequias, de que ele queria começar no Rio de Janeiro, mas que ele precisava de nossa igreja, Igreja do Recreio, para ser a mãe do projeto. E nós aceitamos esse desafio. A nossa igreja foi a mãe do projeto. E esse ano, para a glória de Deus, o trabalho da Cristolândia no Rio de Janeiro estará completando 4 anos de vida. Louvado seja o Senhor. Alguém me empresta um microfone aqui, Raquel? Vem aqui, pastor Ezequias. Vocês podem chegar mais para perto aqui. Pastor, é rapidinho. Só uma entrevista rápida. O senhor está bem? Quantas pessoas, o senhor tem ideia, quantas pessoas já passaram pela Cristolândia do Rio de Janeiro? Umas 5.000. 5.000 pessoas viciadas em crack e gente de rua passaram por lá. Quantas pessoas hoje nós temos internadas nas nossas casas, e quantas casas de tratamento são no Rio de Janeiro? No Rio nós temos a Central do Brasil, que é a triagem, e mais 6 casas de mulheres e homens. Então a triagem é feita na Central. E são várias fases de tratamento, não é isso? E hoje temos 6 casas. Quantos internos nessas casas? Chega a 1.200 atualmente. 1.200.
E vou dizer um segredo que muitos talvez não saibam, outros já me ouviram dizer. Foi esse trabalho que Deus nos deu a visão para começarmos alguma coisa a ser feita aqui no Recreio, não apenas a maternidade da Cristolândia Rio. Foi por isso que convidamos o pastor Daniel Camaforte, psicólogo, que aliás, vem aqui pastor Daniel, acabou de completar a sua pós-graduação pela PUC, na área de dependência química. Ele hoje não é apenas um psicólogo, mas é um especialista formado, reconhecido formalmente. E depois disso, depois que Deus nos deu a visão, começou tudo com a Cristolândia, veio o obreiro, Deus nos deu o desafio do prédio que você vê na Avenida das Américas. Esta semana que vai entrar, nós vamos nos reunir com os arquitetos e já começamos a obra, irmãos, para adaptação, adequação do prédio. E aqui nós teremos também o nosso centro de cuidado humano. Quando você passa ali nas Américas, vê ali, Igreja do Recreio, centro de cuidado humano. É tudo isso que a gente está fazendo. Pastor, nós continuamos orando pelo irmão. Nós estamos aqui já combinando que os 4 anos de Cristolândia Rio vai coincidir com os 27 anos dessa igreja no final do ano, e a gente vai fazer aí, como o pastor Saião diz, um bem bolado, né? Nós vamos fazer uma festa. Mas deixa eu conhecer esses rapazes aqui. Vem aqui, vem aqui. Você que está coordenando a central? Isso. Qual é seu nome, irmão? É o Wellington Amorim. Hã? Wellington. Wellington, você também passou por esse mundo das drogas? Passei, eu fui resgatado em 2010 lá em São Paulo. Foi resgatado em São Paulo do ano 2010. Como é que está a tua vida hoje? Minha vida mudou. Estou terminando o seminário. No final do ano eu vou passar pelo concílio. E tenho uma família. E a minha vida hoje é para ajudar aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Louvado seja o Senhor. Vem cá, meu irmão. Qual é teu nome? Meu nome é Everton Nascimento Birriel. Everton, você é do Rio, de São Paulo? Eu sou de São Fidélis, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E também você passou por essa vida? Sim, hoje vocês estão diante de uma pessoa que viveu durante 6 anos da vida nas Cracolândias, ex-usuário do crack, mas hoje lavado e remido pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. 6 anos. Passou no inferno, mas já saiu. Fala, meu irmão, qual é o seu nome? Adriano. E aí, Adriano, você também passou por isso? Não, sou membro da Primeira de Niterói. Sou chamado missionário desde os 14 anos. E Deus me abençoou doando 1 ano de Cristolândia. Graças a Deus. E você está servindo ao Senhor na Cristolândia? Sim. É só um pedido de oração. O projeto Cristolândia Rio, ou seja, Brasil tem 5 anos. E nós estamos com um sistema de online e temos informações atuais. Por exemplo, hoje, por dia no Brasil, nós distribuímos 4.700 pratos de comida por dia. E os pratinhos são bem grandes, é isso? Mas Eles o povo comem. batista, Deus tem sustentado. Deus Graças a abençoe Deus. essa igreja. Amém. Eu quero perguntar aos irmãos o seguinte: se nós vamos continuar ou a gente paga com o projeto? O que vocês acham? Vamos mandar ele embora e se virar lá? Não? Mas com essa timidez aí, paga ou continua? Isso. Então, para continuar, você tem que meter a mão no bolso. Tem que ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, porque essa obra, esses 4.000 e tantos pratos de comida que se come pelo Brasil, é pago no supermercado como você paga a sua comida. Gente, eu fico impressionado com a obra que Deus tem deixado a gente fazer. Hoje de manhã eu falei do seminário, dos nossos seminaristas. Agora aqui, a representação da Cristolândia, Rio de Janeiro. A obra é muito grande. Nós vamos ter o privilégio agora de devolver dízimos e ofertas. Eu quero desafiar você. A gente tem aprendido, não se venha culto com a mão vazia, mas pelo menos a oferta. Se você já deu o seu dízimo, dê a sua oferta. Dê uma oferta a cada reunião que você participar, em nome de Jesus, para o sustento dessa obra. O Ministério de Finanças da igreja vai se posicionar. Nós vamos cantar. Eu vou pedir que os irmãos fiquem aqui, porque depois o pastor Ezequias vai orar por nós, e você vai ter esse privilégio. Você que nos visita, não se constranja, mas se estiver doido para participar, pode assinar o cheque aí que vai ser abençoado, viu? Você que está na internet, as nossas contas
contas bancárias estão no www.igrejadorecreio.org.br. Participe dessa obra. Essa igreja tem feito uma obra séria, transparente, e Deus tem nos honrado. Vamos ofertar ao Senhor. Pastor Franco, fique aqui também, por gentileza. Diga ao Senhor: não se compara ao sol a tua glória e amor. Não há o que ofusque a tua presença. Quem poderia estar diante do Senhor, perante o trono do Deus Santo? Pelo sangue lá na cruz, pela misericórdia, venho a ti trazer oferta de adoração ao Rei. Não há na terra quem a possa merecer. Jesus recebe o louvor que é só teu. Senhor, a minha oferta eis aqui. Não se compara o sol à glória do Senhor. Não se compara ao sol a tua glória e amor. Tudo que você tem foi Deus que te deu. A tua presença, Deus é fiel, bom. quem poderia estar diante do Senhor, perante o trono do Deus Santo? Pelo sangue lá na cruz, pela misericórdia, venho a ti trazer a minha oferta, trazer oferta de adoração ao Rei. Não há na terra quem a possa merecer. Jesus recebe o louvor que é só teu. Vamos ficar em pé. Senhor, a minha oferta eis aqui. Trazer oferta de adoração ao Rei dos Reis. Senhor, não há na terra quem a possa merecer. Só Ele é digno. Jesus recebe o louvor que é só teu. Senhor, a minha oferta eis aqui. Senhor, a minha oferta eis aqui. Senhor, a minha oferta eis aqui. A minha oferta eis aqui. A minha oferta eis aqui. Ó Deus, nós te somos gratos por este ajuntamento solene de gratidão e louvor a ti. Muito obrigado, ó Deus, por cada família aqui nesta noite. Muito obrigado pela presença do Espírito Santo conosco e pela direção firme do pastor Wander e todos os seus auxiliares. Muito obrigado, ó Deus, por esta igreja que marca presença aqui no Rio de Janeiro. Te pedimos que continue falando aos nossos corações. Obrigado pelo suprimento que veio para a tua casa, para a tua obra, e abençoa cada um ofertante que possa continuar olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Muito obrigado pela Cristolândia no Rio, no Brasil, pela Junta de Missões Mundiais, pela Junta de Missões Nacionais. Continua conosco, nós te louvamos. Fala mais uma vez a cada um de nós,
através do pastor Shed agora, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vou convidar o Dr. Rousseau Shed. Minha gente, quem foi que participou pelo menos um dia do congresso de quinta até hoje? Quem participou um dia pelo menos? Graças a Deus, muita gente. Foi algo espetacular, irmãos. E aqui está o Dr. Rousseau Shed, mais uma vez conosco. Eu não sei nem como apresentar ele, já disse aqui outras vezes, um homem de Deus, com muita formação acadêmica, com muita competência, mas com muita unção. E eu peço a você que esteja sempre orando por ele, porque nós já estamos planejando o congresso de 2016. Porque foi tão bom que o que é bom que é continuar, não é? Dr. Shed, nós agradecemos de novo ao irmão, a sua família, e que o irmão esteja sempre orando por nós. O pessoal fica querendo sentar do lado dele para ver se pega um pouquinho de unção, toca no paletó, né? Mas olha, o bom mesmo é você depois não só orar pela vida dele, e lá fora nas nossas livrarias, livros sensacionais, escritos pelo pastor Rousseau Shed, que tanto tem edificado as nossas vidas. Deus abençoe, vamos ouvi-lo, abra o seu coração, que Deus certamente vai nos falar. Obrigado, pastor. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor enche a sua vida. É uma alegria imensa estar aqui, antes que eu sinto longe de merecer esse privilégio. Faz mais ou menos 30 anos atrás que eu estive em Cambridge, na Inglaterra, e quem apareceu lá para falar-nos foi Peter O'Brien, de Austrália, de Sydney. E ele fez um pronunciamento que eu não tinha realmente pensado antes. Que cada vez que a igreja local reúne, ela reúne no céu. Já ouviu essa ideia? Foi tão estranho que eu tive que pensar 3, 4, 5 vezes. Será que é verdade isso? Lembre-se que as mulheres, em 1 Coríntios 11, tem que ter muito cuidado de ter cobertos as suas cabeças, por causa dos anjos. Mas estão reconhecendo que tem anjos andando por aqui? Provavelmente não. Nós vivemos num mundo moderno, essas realidades escapam de nossa atenção. Agora eu vou ler um texto com outros textos, me parece que confirma o que o Dr. Peter O'Brien falou para nós naquela reunião da Comissão de Teologia da UF, Aliança Mundial Evangélica. Suas Bíblias abertas em Hebreus capítulo 12. Eu quero começar a leitura na Nova Versão Internacional, do versículo 18. Versículo 18 de Hebreus 12. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus,
juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção de que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Gostaria de convidar os irmãos a curvar as cabeças mais uma vez e orar. Os irmãos percebem que esse texto não é nada fácil comentar, nada fácil explicar ou aplicar a nossas vidas. Portanto, se Deus não fizer um milagre aqui no nosso meio, com certeza os irmãos vão voltar para casa rasgando a cabeça, dizendo: que foi que eu ouvi esta noite? Portanto, vamos orar para que Deus seja misericordioso e fale conosco claramente, e que Ele tenha uma aplicação para a nossa vida, que nós tenhamos muito prazer em cumprir. Pai amado, estamos diante do texto sagrado, inspirado e canônico. Rogamos que o Espírito Santo, nosso Mestre, esteja operando em cada coração nesta noite. Que Tua presença conosco seja palpável, que nós escutemos o que tens a nos dizer com alegria, com aceitação e decisão de obediência, como cantamos já aqui. Seja, portanto, conosco, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa é claro, o autor quer que nós entendamos que há um contraste bem notável entre Monte Sião e Monte Sinai. São meio parecidos no som, mas muito distintos na sua maneira de ser apresentada nesse texto. Em versículo 18 a 21, o texto trata daquela ocasião em que Moisés, no topo do monte Horebe, ou Sinai, outro nome pelo mesmo monte, entregou as placas da lei. E os irmãos lembram que lá eles foram advertidos: ninguém toque no monte, porque Deus está aí. Até um animal, se tocar no monte, terá que ser morto. Qual é a razão disso? É a mesma razão que dentro do templo, como já ouvimos essa semana, tem um espaço sagrado, espaço onde Deus habita. Esse é o lugar em que o povo de Israel considerou como o umbigo do mundo, onde Deus está. É como se tivesse uma escada do céu para a terra, e essa escada termina aqui na terra, no Santo dos Santos, nesse caso no Monte Horebe. Portanto, o que esse povo tem que ter é um temor de santidade.
aquele incrível realidade invisível do mundo, que é perigosíssimo e que, se a gente não cuidar, poderia ser fulminado. E o contraste? Vocês, crentes, destinatários desta carta, não vieram ao Monte Horebe, ou Monte Sinai, vieram ao Monte Sião. E o que comunica Sião? Um lugar de segurança, não um lugar de perigo. Um lugar onde a gente tem todo conforto. Lembro desse hino que diz: que segurança, sou de Jesus. Monte Sião é onde está Jesus, onde está Deus, onde está seu trono. É uma figura da realidade, já que não é o Monte Sião que está lá em Jerusalém, físico. E o texto diz que chegamos a Jerusalém celestial. Essa viagem, pastor, não vai passar por lá. Está passando pelo Jerusalém de terra, lá em Israel. Esta cidade celestial, já pela palavra celestial, sabemos muito bem que esse Jerusalém está acima de nós. E por aí, esse texto vai nos levando a reconhecer o que significa a verdadeira adoração. Adoração, por aqueles instantes em que nosso coração está em sintonia com Deus, apaga a distância entre céu e terra, de maneira, se nós realmente nos aproximamos de Deus, se aproximamos a Jesus, como esse texto fala, nós somos elevados àquele lugar onde, quando eu chegar, e você chegar, se for um crente de verdade, você vai sentir totalmente em casa, porque você já esteve lá muitas vezes, em comunhão com Cristo, com Deus Pai, com o Espírito Santo, esses muitos anjos, em festiva reunião. Portanto, quando o Dr. Brian falou para nós, eu não tinha pensado ainda nas realidades que esse texto está afirmando. E Colossenses diz a mesma coisa, em outras palavras, que nós estamos escondidos em Deus, que nós, quando fomos ressuscitados com Cristo, após a morte com Cristo, já que estávamos mortos, e na morte de Cristo, nossa morte foi cancelada e recebemos vida, e nessa vida nós fomos ressuscitados, exaltados, para serem entronizados com Cristo nos lugares celestiais. Está ali claramente em Efésios capítulo 2. Portanto, nós vivemos na realidade duas dimensões ao mesmo tempo. Eu estou consciente que estou aqui em cima desta plataforma. Estou consciente que eu tenho muita gente na minha frente, sentado tão tranquilo ou perturbado, não sei. Estão aí. Eu estou vendo que estou no mundo natural. Mas esse texto diz que nós temos chegado, quando nós aproximamos-nos de Deus, a lugares celestiais, onde está Deus, o lugar chamado Monte Sião, ao Jerusalém celestial, e há milhões de anjos em festiva, alegre reunião. Os irmãos sabem que alegra anjo, né?
Anjo não bebe vinho para ficar alegre. O anjo percebe que pessoas estão se rendendo a Cristo em todos os cantos do mundo. E se nesta noite 1, 10, 5 pessoas se entregam ao Senhor Jesus, os anjos vão dançar bem mais alto. E a mesma coisa acontece já que, num dia como domingo, se convertem a Cristo mais de 70 mil pessoas ao redor do mundo. Talvez muito mais, porque isso é a média diária de pessoas que se convertem. O templo era um lugar que afastava a pessoa da presença de Deus. Isso ficou muito claro. Lugar santo, ninguém entra, ninguém pisa. Se uma pessoa ousada entrasse no templo, ele seria imediatamente tomado e rasgado peça por peça e morto. Lembre que Paulo ficou preso 4 anos por causa de uma acusação falsa que ele tinha levado um gentio por uma área. Ele nem entrou no templo, mas que ele tinha levado um gentio para aquela região. Pode ler capítulo 21 de Atos. Irmãos, como diz Dr. F.F. Bruce, parece que o templo foi erguido para enfatizar a santidade e que nós não podemos nem ficar perto dessa santidade. Esta noite nós ouvimos que aquele véu foi rasgado. Jesus falou quando ele estava no templo e quando ele estava tirando todos aqueles comerciantes do templo, ele disse: destruam este templo. E de fato 40 anos depois já estava derrubada, desde lá até agora. E eu em 3 dias o levantarei. Um templo que corresponde a esse templo, em que nós podemos chegar na presença de Deus para adorá-lo, sem nenhuma restrição, sem nenhuma barreira, sem nenhuma placa que diz: quem passar esta barreira é pena de morte, que já foi encontrado não muito tempo atrás pelos arqueólogos. Então, esse é o contraste que nesta noite nós temos que reconhecer com muita alegria diante do Senhor e agradecimento. A casa do Pai é o nome do templo que Jesus deu. Não contaminem a casa do meu Pai com essas maneiras de agir erradas que estavam acontecendo lá na área do templo. Quando ele então diz: destrua esse templo, ele construirá outro, e eu vou preparar-vos lugar. O que ele está preparando? A casa do Pai. Está levantando esse templo que é o seu próprio corpo, de maneira que agora a igreja local é chamada o templo do Senhor, e o corpo de Cristo, a igreja universal do mundo inteiro. Portanto, quando nós adoramos, nós chegamos ao Monte Sião, chegamos à cidade celestial, a Nova Jerusalém, chegamos a essa multidão de anjos celebrando tanta gente que estão se convertendo. E que mais diz nosso texto? Olha bem no sua Bíblia, vão encontrar. Chegamos à igreja dos primogênitos. Esta frase não é tão complicada como parece. Os primogênitos são aqueles nascidos novamente
como filhos de Deus, que estão reunidos em o mundo inteiro. A chamada Igreja Universal, invisível para nós, não sabemos quantas igrejas existem no mundo, nós não temos nenhuma ideia quantos crentes de verdade existem no mundo, mas eles estão reunidos conosco quando nós reunimos, porque a igreja é uma realidade, uma solidariedade chamada corpo de Cristo, reunido localmente em Recreio, reunido na China, reunido na Alemanha, reunido na Rússia e em todos os cantos do mundo. Igreja mundial. Irmãos, é importantíssimo saber disso. Porque a eternidade que começa para nós na hora de morrer, quando o nosso novo corpo vai ressuscitar dentre os mortos e vai entrar nesse novo estado, nós estaremos em comunhão com todos aqueles milhões de crentes com quem nós estamos reunidos, invisíveis para nós agora, mas depois tornados presentes para nós. E nossa alegria será imensa quando a gente não vai ter nenhuma barreira de língua, não teremos nenhuma barreira de cor de pele, nem de cultura, mas serão irmãos, irmãs, e nosso amor, que vai crescer quando chegarmos lá, em vez de diminuir, vai ser que nosso grande prazer vai ser de ter essa comunhão junto com esta igreja dos primogênitos. Mas hoje já estamos reunidos com eles, mesmo nesta noite aqui em Recreio. Continuando, número 6. Chegamos a Deus o juiz de todos os homens. Por que será que nessa bela figura, quadro de nossa reunião, tem falar de Deus como juiz, em vez de pai? Eu não sei, mas eu posso dar-lhe uma ideia. Irmãos, nós ainda somos pecadores. Quem não sabe disso, simplesmente está com a cabeça na areia. Se você admite que é pecador, é importantíssimo que seja julgado agora na igreja e não aguardar o julgamento final, que vai acontecer no dia em que todos nós, Romanos 14, versículo 10, quando todos nós compareceremos diante de Deus. A grande vantagem de chegar a Deus como juiz é se julgar antes, quando nós podemos ainda pedir o seu perdão. Todos nós tropeçamos. E quando seu coração o acusa, não tenha dificuldades, porque Deus está aí para nos aceitar com sua tremenda misericórdia e graça e perdoar-nos, o que nós vamos ver logo nesse mesmo texto. Quando nos reunimos junto com os irmãos, reunimos diante de Deus como juiz. E quando a palavra de Deus é pregada, sequencialmente nós vemos os pecados que são condenados na palavra de Deus. E então nós temos problemas de consciência e chegamos a Deus e pedimos perdão em nome de Jesus. Chegamos também, irmãos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Capítulo 11 já deu uma lista de alguns justos aperfeiçoados. No último versículo desse capítulo 11, diz que todos eles foram aperfeiçoados na morte de Cristo, quando ele disse: está consumado. Aqueles que tinham sido colocados
debaixo de uma espécie de espera até os pecados, adultério de Davi, pecado de Moisés, quando ele não podia mais entrar na terra, pecado de Noé, ficando embriagado e assim por diante. Esses pecados que foram cobertos com sangue de animal, aguardando o quê? Aguardando a morte de Cristo. Porque a morte de Cristo, que realmente ocorreu antes da fundação do mundo, assim diz Apocalipse, então essa morte é válida para aqueles justos. Eles são chamados justos porque sua vida era de Deus, foram aperfeiçoados pela graça de Deus. Lembra-se, aqueles que estiveram aqui durante esses dias anteriores, que capítulo 10 de Hebreus, versículo 14, diz que todos que pertencem a Cristo já foram aperfeiçoados, mas ainda estamos sendo santificados. Talvez valeria a pena ler isso para alguns que não estiveram aqui, porque o texto é tão impressionante e importante, porque por meio de um único sacrifício, claramente de Cristo, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Se somos pessoas que levam nossos pecados, reconhecem nossos pecados a Cristo para perdão, estamos sendo santificados. E ao mesmo tempo, se por acaso eu morrer antes de pedir perdão, antes de confessar o meu pecado, Deus já tinha me aperfeiçoado, de modo que eu posso ter certeza que eu estarei no céu. Algumas pessoas fazem essa pergunta bem interessante: se eu estou pecando quando Cristo voltar, vou para o inferno? Eu não. Se sua interpretação é contrária, o que eu entendo claramente exposto em Hebreus 10, 14, talvez você não está sendo santificado. Santificação é o processo, aperfeiçoamento é aquilo que Paulo diz, nós que temos sido salvos, no passado. Esse é o aperfeiçoamento que o autor de Hebreus quer que nós tomemos a sério. E chegamos a Jesus. Como é importante ser um discípulo de Jesus sem nunca ter visto Ele, nunca ter uma ideia exatamente como que Ele era, de poder distingui-lo de algum outro homem. Mas agora no seu novo corpo ressuscitado, Jesus Cristo está à nossa disposição. Nós chegamos a Ele, mediador de uma nova aliança. Uma aliança, queridos irmãos, são promessas de Jesus relativos à vida de cada crente em Jesus, desde que Ele morreu no Calvário por nós. Portanto, se alguém se entregar ao Senhor Jesus, ele está então nesta condição de ser membro da nova aliança, incluída nessa nova aliança, em contraste com aquela velha aliança da lei e dos profetas do Antigo Testamento. Chegamos ao sangue aspergido. Essa frase, aspersão de sangue, é interessante, porque no Antigo Testamento, qualquer coisa impura, nosso irmão Luiz Saião falou sobre isso, era purificado através da aspersão de sangue. Mas aqui diz que nós chegamos a ser aspergidos pelo sangue, para nos purificar, para nos perdoar, para nos garantir que nós somos de fato incluídos entre essa frase que aparece várias vezes no Novo Testamento, os santos.
Quando Pedro, portanto, diz, seja santos como ele é santo, ele está falando desse processo de santificação. Mas quando ele diz, ou Paulo escreve para a igreja, e os santos, ele está falando de pessoas, não porque são especialmente boas, são pessoas que foram aspergidos pelo sangue de Cristo. Irmãos, imagina a importância de adoração no céu. Jesus está sentado à destra do trono de Deus, e aqui diz, nós chegamos até Ele. Esse texto fala de sangue que já foi vertido há quase 2000 anos, e esse sangue é válido para mim hoje. Que bênção, irmãos, reconhecer isto, porque esse sangue fala muito melhor do que o sangue de Abel. Esse sangue que foi derramado lá no capítulo 4 de Gênesis foi o sangue de um inocente irmão de Caim, e esse sangue clamou para vingança. Caim tem que ser punido, ele deve ter morrido. Portanto, nossos pecados também merecem essa vingança do sangue. Mas, de fato, Jesus recebeu toda esse terrível julgamento sobre si mesmo, de maneira que eu posso dormir em paz esta noite. O fim do capítulo 12, diz que o mundo ainda vai ser sacudido, abalado mais uma vez. A primeira vez é o dilúvio, a segunda vez é fogo. Esse abalo da terra, que ainda é futuro para nós, esse abalo é para nós lembrarmos o que a Bíblia ensina sobre a volta de Cristo. Se os irmãos querem chegar a um texto em Apocalipse capítulo 6, neste 6º selo, diz o seguinte aqui: observei, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12, observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caindo da figueira quando sacudidos por um vento, abalado o mundo. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, todos os montes e as ilhas foram removidos dos seus lugares, bem abalado mesmo. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os presidentes, Dilma, Obama, Merkel, e todos os presidentes e líderes, os poderosos, os escravos, os livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam: as montanhas, as rochas, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. É por isso que, ainda que nossa aproximação de Deus não tem nenhuma restrição, irmãos, somos convidados alegremente a chegar na sua presença. Mas o texto diz: cuidado, porque se aquele povo ao pé do Monte Sinai esteve
tanto perigo de morrer se tocasse no monte. Imagina quanto mais, diz o texto, deixe-me ler para que ninguém fique em dúvida. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indica a remoção do que pode ser abalado. E por que isso acontece? Por que nós temos que ter cuidado? É a rejeição daquele que fala. Monte Sinai, não deixe ele falar mais. Já ouvimos mais do que suficiente. Estamos já com tanto medo e pavor que não sabemos nem o que fazer. Se isso é tão terrível, como será quem rejeita o Senhor que morreu na cruz por eles? Esse é o argumento, chamado a fortiori, em Hebreus 12. Eu não tenho possibilidade de conhecer seu coração. Eu nem sei como estão reagindo àquilo que tenho ouvido esta noite. Não sei se deu alegria ou medo. Mas uma coisa devo ter falado para todos nós: que esse número que cresce todo dia no Brasil, de pessoas desigrejadas, pessoas que estão, depois de terem sido até batizados e membros de alguma igreja, estão se recolhendo para ver programas de televisão nada proveitosos. Estão deixando de ler suas Bíblias, estão deixando de comparecer na igreja para cantar louvores ao Senhor. Eu recebi um livro lá em Niterói, 4 milhões, segundo o IBGE, eu não sei se é verdade isso. Cristianismo nominal, eu sou evangélico, mas eu não participo. Eu encontrei um deles outro dia que falou exatamente isso. Eu não vou para a igreja nenhuma. Mas ele achou que ele era crente. Meus irmãos, aproximem dele antes que seja tarde demais. Que seja garantido o seu aperfeiçoamento pelo processo de santificação. E qual é o lugar onde nós declaramos que estamos precisando de santificação, se não for na igreja? E quando nós confessamos, especialmente na Santa Ceia, diante do Senhor, nossos pecados que perturbam nossa consciência, e pedimos que o Senhor nos perdoe, e prometeu que Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de todo pecado. Eu não tenho medo desse abalo do mundo, não só porque eu estou tão idoso, eu não sou velho, idoso. Eu vou partir logo. Não é por isso que eu não tenho medo, mas eu não tinha medo porque eu tenho encontrado com Jesus, tenho sido aspergido por sangue, tenho encontrado com Deus, que agora não é somente meu juiz, mas é meu Pai, e eu tenho tido a alegria de ter muitas experiências nesta Jerusalém celestial. Que seja a vida de todos os queridos irmãos. Senhor amado, se com todos enquanto voltam para casa. Oh Deus, não permita que esta mensagem da palavra de Deus desapareça, evapore tão rapidamente, mas que nós reflitamos, pensemos e meditemos sobre a grandeza do Teu amor por nós, a oferecer-nos
tão maravilhosas promessas como nós encontramos em Tua Palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meus irmãos, que momento maravilhoso, que é só um minuto da sua atenção. Nós estamos sendo chamados à santidade. Nós nesse congresso fomos chamados à seriedade. Que coisa linda saber que quando nós estamos aqui em culto, miríades e miríades, milhões e milhões de anjos cultuam conosco. Nós estamos realmente na presença de Deus. Esse momento é tão fantástico e espiritual, que apesar da nossa limitação, dos nossos pecados, nós podemos chegar à presença do Senhor. Por uma única razão, gente, porque o véu que separava não separa mais. Porque o sangue foi derramado, e o Senhor diz: vem. Nos convida à intimidade, à santidade. Eu não sei se tem alguém aqui afastado de Deus. Eu não estou perguntando se você está afastado da igreja, não. Tem muita gente que vem à igreja, mas está afastado de Deus. Muita gente que vem à igreja, mas nunca teve uma experiência genuína com Jesus. Talvez você esteja aqui hoje, filho de uma família religiosa, já ouviu tantas vezes a pregação, mas você nunca teve uma experiência com Ele. Ele está dizendo hoje: vem, eu amo você, eu quero você, quero dar-te uma experiência comigo, diz o Senhor. A você que está afastado de Deus, volte. A você que está distante do Senhor, Ele te chama. A você casal, a você família. Irmãos, nós não estamos numa reunião de condomínio, nós não estamos numa reunião de uma empresa, nós estamos agora na presença de Deus, do trono do Senhor, da santidade do Senhor. Deveríamos todos agora estar com o rosto no pó, porque o Senhor está aqui, e nós não somos dignos, e só podemos estar de pé por causa do sangue de Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de nós. Deus está chamando a mim e a você a uma vida de santidade. Há um cântico que cantamos, sua melodia está sendo entoada, que foi a experiência exemplar de Isaías, que quando esteve diante do Senhor no templo, Deus revelou a ele os seus pecados, como talvez Deus tenha revelado o seu e o meu. Deus mostrou-lhe a sua glória. Isaías se quebrantou na presença do Senhor e se entregou e disse: limpa, Senhor, os meus lábios, limpa o meu coração, a minha vida. E depois dessa experiência, Isaías se coloca para servir e diz a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra de Deus nos trouxe a santidade. Dr. Shed leu um texto que, aliás, esta semana, irmãos, foi alvo da minha devocional, quando o sexto selo foi aberto. Haverá um abalo na terra,
Jesus voltará, poderosos cairão, morrerão de medo, mas para nós será motivo de grande alegria, porque o nosso Senhor estará voltando e nos buscando para sempre. Não haverá mais lágrima, não haverá mais doença, não haverá mais morte, e nós seremos para sempre governados por Ele, o nosso líder, o nosso Pai, o nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome dEle, porque Ele vai nos buscar. Maranata, venha, Senhor Jesus, venha com a tua glória, porque nós já fomos lavados no sangue pela misericórdia e pela graça do nosso Deus. Nós vamos cantar esse cântico, que é um cântico profundo, e se alguém nessa noite sentir no coração, talvez, quem sabe todos nós, eu queria ver você, muito mais Deus quer ver você aqui, dizendo: Senhor, eu quero consagrar mais uma vez a minha vida à tua presença. Eu quero ser melhor crente, eu quero estar mais comprometido, e eu quero que o Senhor continue me santificando, porque eu vou adentrar a tua glória. Igreja, esteja de pé em reverência, ninguém se movimente, cante, só se movimente para frente. Se você quiser vir até aqui para a gente orar junto, é um momento de consagração da sua vida. Esse congresso teve esse objetivo, que Deus nos santificasse na sua palavra. Se você está longe, se você quer consagrar, você moço, você moça, casal, irmão, irmã, Deus falou com você, está pedindo mais de você, saia do seu lugar, saia. Se tiver muita gente aqui, pode subir aqui, não tem problema, isso é a casa de oração do Senhor. Mas vamos fazer isso agora. Vamos estar num ato de consagração, um ato de consagração. Você quer? Então venha, pode vir, pode vir. Todos que querem neste momento consagrarem as suas vidas, graças a Deus, pode vir. Eu não estou perguntando se você é batizado, eu estou perguntando se você quer se consagrar mais e mais, separado para Deus. Pode vir. Graças a Deus. Jovens, adolescentes, casais, homens, mulheres, isto, graças a Deus. Podem vir, podem vir. Vamos cantar, igreja. Veja o Senhor. Isaías. Aleluia. Venham. Essa terra, vejo o Senhor, vejo o Senhor, meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando pra sempre. Suas vestes reais cercam o templo. Vestes reais cercam o templo. Adoradores celestiais cercam seu trono. Venha santificar a sua vida, entregar a Ele sua vida. Clamamos santo, santo é o Cordeiro, é
da terra, vejo o Senhor. Eu vejo o Senhor. Meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando pra sempre. Eu queria que agora você levantasse a sua voz, levante as suas mãos ao Senhor num gesto de rendição e clame agora em voz alta pela sua vida. Peça perdão pelos seus pecados. É você e Deus agora na presença do Senhor, diante do trono da graça. Diga a Ele: Pai, perdoa os meus pecados, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida. Ó Deus, santifica a mim e a minha casa, Senhor. Resgata, Senhor, aquele filho afastado, Pai. Ó Deus, salva aquele cônjuge que não está convertido ainda, Senhor. Pai, os dias estão se aproximando, tem misericórdia de nós. Derrama nesta noite o quebrantamento do coração, como o Senhor fez com a experiência de Isaías. Toca com a tua braça, Senhor, por graça. Retira o nosso pecado, lava-nos no teu sangue. Ó Deus, prepara esse povo, Senhor. Quantos estão afastados? Quantos estão com o coração longe? Quantos não leem mais a tua palavra? Quantos já não oram mais? Ó Deus, quantos estão no pecado? Senhor, liberta nessa noite. Que tenhamos uma igreja, um povo comprometido com a tua palavra, comprometido com a tua vontade. Ó Deus, nós clamamos. Levanta agora, meu irmão, minha irmã, a tua voz e clama pela tua vida. Clama pela tua vida, pelos teus filhos. Clama pela tua casa. Pede misericórdia a Deus. Por causa dela não somos consumidos. Deus, salva-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Lava-nos e purifica-nos, Senhor. Em nome de Jesus, ouve, Senhor. Vamos adorar mais uma vez com esse cântico. Eu quero que você possa, pela fé, ver a glória que Deus está revelando a você. Adoradores celestiais cercam seu trono, unidos a eles clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro.
Queria convidar o Dr. Shed que vem aqui. Eu vou pedir que ele ore por nós. Eu não sei se eu tenho esse direito, mas eu vou pedir ao irmão. Quando o irmão fala da sua proximidade de partir, isso fere o nosso coração. A gente precisa muito do irmão ainda. Nossa igreja, o Brasil, precisamos de homens como o Senhor. Sua vida nos fala. Sua vida tem sido uma inspiração pela misericórdia. Que Deus lhe dê muita saúde, pastor. Te agradecemos, Deus, pela operação do Teu Espírito no nosso meio, porque sem Ti nada, absolutamente nada podemos fazer. E nós agora saímos para nossas casas na dependência e na esperança que durante essa semana nós possamos conversar com alguém sobre sua transformação eterna. Rogamos, Senhor, que essa igreja continue sendo a bênção que já foi e continua cada vez mais. Mais uma vez te agradecemos por teu imenso amor, teu perdão, tua restauração e tuas promessas da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos agradecer ao pastor Shed. Obrigado, pastor. Vamos na paz. Se você puder sair cantando esse cântico, saia. Toda a honra seja dada ao Senhor. Mas quando a gente vê uma pessoa de Deus, a gente sabe uma coisa, gente: é possível ser melhor. Que Deus abençoe. Saiam cantando. Veja o Senhor, a glória do Senhor. O Senhor, vejo o Senhor exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. Sobre o trono, reinando pra sempre. Só as vestes reais cercam